O Paulo de Gálatas e o Paulo de Romanos, eles convivem numa certa harmonia de fazer entender que a nova família em Cristo Jesus é uma família composta de judeus e gentios, na qual judeu não impõe a gentil as suas marcas étnicas, e gentil não obriga judeu a perder a sua etnia, embora judeus cristãos façam parte de uma nova família. Mas você não pode obrigar o cara a comer porco, você não pode obrigar o cara a deixar o sábado de lado, é uma marca, é um delimitador étnico dele. Caso contrário, deixa de ser para toda língua, toda tribo, todo povo, toda nação, para todas as etnias, deixa de ser. Porque você está tirando uma, que são os judeus. Caso contrário, no caso dos gentios, se você impõe aos gentios circuncisão, guarda do sábado e leis dietéticas, deixa de ser para toda tribo, para toda língua, para toda nação, porque o gentio virou judeu. Quanto uma pessoa precisa abrir mão de si mesma, das suas identidades, para fazer parte da nova família? Cara, ela precisa abrir mão de tudo que ela é. Ela tem que considerar tudo lixo. Mas o chamado é para todas as etnias. Então você não precisa abrir mão do lugar onde Deus fez você nascer, dos costumes do seu povo, daquilo que você come. Brasileiro, quando vira cristão, continua comendo coxinha. Começa agora o BTcast. Teologia é nosso esporte. Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTcast especial N.T. Wright, o de número 569. Estamos falando sobre o Novo Testamento em seu mundo. Eu sou o Rodrigo Bibo e hoje vamos falar do criador do cristianismo. Mentira, só uma provocação boba. E eu sou o Victor Fontana e eu ainda não fui pra Espanha. Não, eu também não. Quero um BTD lá na Espanha, que inclusive o Álvaro falou, olha, há uma chance de um BTD. Cuidado com esse negócio de ficar desejando ir pra Espanha. Que, pode rolar uma morte antes, né? Exato, pode não dar bom. Se nós ficar querendo ir pra Espanha, pode não dar bom. E, Vitor, hoje nós estamos sozinhos. Prometemos ontem que a sua aluna, né, a melhor aluna que você já teve, olha aí, ó, o melhor aluno de forma geral. Olha aí, recebam. Não. Cíntia, senhoras e senhores, olha aí, Cíntia. Aqui é a Cíntia. E será que Paulo se converteu? Rapaz, pelo amor de Deus. Ô, gente, vocês vão devagar nesse episódio aqui. Tá? Vamos devagar, vamos cuidar aí com o que vocês falam aí. Galera, segundo episódio falando desta obra magnífica de N.T. Wright e Michael Bird, o Novo Testamento em seu mundo, tá bom? Estamos falando desta obra aqui neste BTcast especial. São 3 BTcasts. Tivemos um ontem, estamos tendo esse agora e mais um amanhã, abordando de forma panorâmica alguns aspectos dessa introdução uma introdução / teologia do Novo Testamento, uma obra completíssima. E já chego aqui dando um recado paroquial rapidão, porque esta obra aqui, galera, entre outras, mais outras 2 do N.T. Wright dessa coleção, eu consegui 35% de desconto se você usar o link que tá aqui na descrição deste vídeo no YouTube em bibotalk.com, tá bom? E você tem que usar o cupom que tá ali e o link. Usa o cupom, usa o link, que você vai ter 35% de desconto nessa obra e nas outras, caso você tenha condições. Mas essa aqui, galera, é o livro deste ano, é o lançamento deste ano, esse livro do N.T. Wright com o Michael Bird. E nós estamos te dando 35% de desconto. E detalhe, frete grátis para todo o território nacional. Então aproveita, vale cada centavo este investimento. É um investimento para... É o livro, ó, eu tenho dinheiro para comprar um livro esse ano. É o Deus que destrói sonhos. Mentira, brincadeira, Thomas, brincadeira. É o Novo Testamento em seu mundo, tá bom? 35% de desconto. Mas simbora, recado dado, vamos lá então falar um pouquinho hoje sobre uma personagem
muito importante para o cristianismo. O Novo Testamento é muito ocupado, eu não lembro agora em termos de porcentagem, se algum de vocês dois lembrar aí, me ajuda. 24% do Novo Testamento. 24% do Novo, eu achava que era mais. Paulo. As cartas de Paulo, fora o relato de Atos, né? Que é, ele ocupa aí boa parte também do livro de Atos, então a partir do capítulo 9 ele aparece e vai depois ocupando mais proeminência ali a partir do capítulo 11 e tal, e aí vai. Eu não sei se é o 11 ou depois, mas metade do livro de Atos é Paulo, né? A missão de Paulo e tal. E as missões de Paulo, na verdade, as viagens de Paulo, na verdade. Então, Paulo é uma figura importantíssima para o Novo Testamento. E é claro, vamos dar um panorama aqui na sua vida / teologia. Obviamente, né, é para você, não é uma biografia do apóstolo Paulo, mas neste episódio teremos aspectos biográficos interessantes, inclusive alguns aspectos teológicos também. Lembrando que na obra que você vai adquirir, tem muito mais informação. E aqui a gente dá aquele gostinho, aquele petisco para você entender e ficar um pouco mais, cara, eu quero saber mais sobre isso. E aí você vai para a obra. Mas e aí, gente, a primeira pergunta, eu não sou o Faustão e aqui não é o arquivo confidencial, mas podemos começar com uma pergunta bem geral. Então, quem foi o apóstolo Paulo? Bom, para a gente entender quem que é o apóstolo Paulo, vamos falar um pouquinho aí daquilo que a gente consegue saber a respeito da vida dele. Lembrando que não é uma tarefa fácil você construir uma biografia de Paulo, porque não existe nada desse tipo no Novo Testamento disponível para a gente. Então, o que a gente tem são as cartas de Paulo, onde ele coloca, às vezes, detalhes da vida dele com um propósito retórico, né, dentro daquele contexto que ele está trabalhando. E a gente tem também aquilo que Lucas nos fala lá no livro de Atos. E nem sempre é fácil harmonizar as duas coisas. Então, existem vários pontos que são aí discussões dos teólogos. O mesmo a gente pode dizer com relação a datas, e o mesmo a gente pode dizer com relação a alguns períodos específicos da vida de Paulo, e a gente não consegue saber muita coisa. Mas, basicamente, Paulo, né, também chamado de Saulo, que era uma forma do nome Saul, né, nasce na cidade de Tarso, na Cilícia, capital da Cilícia, da tribo de Benjamim, então, judeu. Lá no livro de Atos também nos é dito que ele é cidadão romano, mas a gente não sabe exatamente como ele obtém essa cidadania. Então pode ter sido que o pai dele pode ter sido um escravo liberto, ou ele pode ter ganhado essa cidadania de alguma outra forma, não tem como a gente saber isso, mas ele tem uma cidadania romana, no livro de Atos isso é muito proeminente, ele inclusive utiliza essa cidadania romana em alguns momentos, né, e nasce ali por volta de 5 a 10 depois de Cristo. Então a gente sabe que ele era um fariseu também. Isso é dito por ele em uma de suas cartas, isso também é afirmado no livro de Atos dos Apóstolos, ele também é da tribo de Benjamim. Então a gente tem um Paulo que é judeu, mas que vive numa intersecção de mundos aí, porque ele é um judeu fariseu, que aprende ali com Gamaliel, que era uma das escolas do farisaísmo da época de Paulo, mas ele também demonstra ter conhecimentos de filosofia, de retórica, então é alguém que teve contato com essa cultura, muito provavelmente na própria cidade onde ele cresceu, na cidade de Tarso. Então, em algum momento, ele vai para Jerusalém e ele aprende mais de perto essa questão, né, do farisaísmo, mas ele também é um cidadão do Império Romano, e que conhece muito bem a lógica do Império Romano, a lógica imperial, as questões culturais e sociais, e a gente vai perceber ele lidando com todas essas questões em suas cartas, por exemplo. Então, Paulo é uma figura muito interessante. Vários estudiosos do Novo Testamento dedicaram aí a sua vida a estudar Paulo, entre eles os autores que a gente está falando aqui, que é o M.T. Wright, principalmente ele, mas o Michael Bird também e muitos outros, e a teologia paulina continua sendo esse campo fértil, né? Sempre tem algo novo para a gente falar ou para a gente discutir a respeito de Paulo,
porque ele é realmente essa figura muito interessante e muito proeminente para a história do cristianismo. Legal. Ô, Vitor, e esse lance, eu não sei se você quer fazer algum adendo ao que a Cíntia falou, ou se a gente poderia trazer já essa ideia de que, tá, a gente tem esse cara que nasce em Tarso, tem todo esse background aí e tal, tem outros detalhes também que o N.T. Wright traz aqui, né, curiosidades, enfim, muito legais aqui no livro, e tem mais, a gente vai conhecer, né, Saulo entra na narrativa bíblica como o perseguidor da igreja, né? Eu queria entender um pouquinho esse contexto, por que essa perseguição, né? O que está acontecendo que, de repente, quem é que está perseguindo? É o templo, que Saulo é um funcionário do templo? Quem que é Saulo que está aí perseguindo e que ganha nessa carta aberta para sair matando a galera aí? Legal, essa é uma excelente questão, Bibo. E porque o texto bíblico ele não diz explicitamente o motivo da perseguição, cara. Caramba! Se você for parar para olhar, assim, Paulo diz que ele assume, olha, eu persegui a igreja. Então, nós temos de relato autobiográfico da parte de Paulo, assumir isso daí, olha, eu persegui a igreja. Nós temos Lucas atestando que Paulo autorizou a morte de Estevão, tá? Agora, a gente não tem o motivo explícito pelo qual Paulo encampou essa missão. Eu queria, entretanto, destacar um trechinho da obra que a gente tem em mãos, um trechinho do livro do Tom Wright e do Mike Bird, em que eles mencionam uma fonte primária, que é o documento de Damasco. O documento de Damasco é um documento de Qumran, da suposta comunidade perdida lá de Qumran, que poderiam ser os essênios ou algum outro grupo sectário, né, alguma outra seita judaica purista e tal, que buscavam uma pureza espiritual. No documento de Damasco tem uma crítica aos fariseus que parece lançar uma luz sobre o tipo de perseguição que fariseus costumeiramente implementavam. E aqui eu vou olhar o que essa passagem, que é uma fonte primária, diz a respeito dos fariseus. É uma caricatura dos fariseus, escrita por um grupo rival, tá? Mas dá para ter uma noção, mais ou menos, do que provocava a fúria de um fariseu para levá-lo à perseguição. Então, diz assim o documento de Damasco: pois eles, isto é, os fariseus, buscavam coisas suaves e preferiram ilusões, procuraram maneiras de quebrar a lei, favoreceram a aristocracia, chamaram o culpado de inocente e o inocente de culpado, ultrapassaram a aliança, violaram a lei, conspiraram para matar os inocentes, pois odiavam de todo o coração todos os que levavam uma vida de pureza. Por isso, perseguiram-nos violentamente e se alegraram em ver as contendas do povo. Por tudo isso, Deus ficou irado com a atitude deles. Tá? E aqui tem a citação exatamente de qual momento do documento de Qumran que isso aí acontece, que é documento de Damasco, né? Documento de Damasco de 1:18 até 2:1. E a tradução aqui é uma tradução livre para o nosso texto traduzido para a língua portuguesa, tá bom? Que esse texto aqui está mostrando para a gente, tá? Primeiro, é um retrato dos fariseus bastante pesado. É um retrato dos fariseus. Tem gente que acha que os evangelhos batem nos fariseus, e isso daqui é muito mais pesado do que o que Jesus fala nos evangelhos, tá? Tem outros documentos judaicos que também retratam os fariseus em tintas bem críticas, como essa daqui, tá? Alguns documentos apocalípticos, como por exemplo o Testamento de Moisés e tal. Mas voltando para o texto que a gente acabou de ler aqui do documento de Damasco, que está na página 125 do nosso livro aqui, do Mike Bird e do Tom Wright, o que essa crítica do pessoal de Qumran, supostamente dos essênios, voltada aos fariseus, revela sobre os fariseus? Primeiro, existe uma percepção
de que fariseus são aliados da aristocracia. Essa é a primeira parte que é importante a gente perceber aqui. Então, existe uma percepção de que fariseus são aliados do pessoal da classe de cima, tá? Essa percepção aparece também nos evangelhos com alguma frequência, tá? Essa percepção aparece também em Flávio Joséfo com alguma frequência. Essa percepção aparece em diversas fontes primárias. Então, quando você fala de fariseu, existe alguma relação com a aristocracia. Entretanto, quando se fala de fariseu nos evangelhos, e também em algumas outras fontes primárias, existe uma relação de tensão com a aristocracia também. Por exemplo, com os saduceus, os fariseus não se dão. E saduceus são aristocracia. Então, primeiro ponto, tem uma relação de tensão com a aristocracia aqui, mas que a gente sabe que também tem uma relação de pertencimento, aliança. Fariseu não faz parte da aristocracia, mas muitas vezes favorece. Pelo menos essa é a acusação que eles recebem. Opa, fariseu é aristocrata? Não, mas às vezes favorece a aristocrata. Tá? Pelo menos os inimigos de fariseu dizem isso. Beleza? Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto aqui. Eles tentaram buscar coisas suaves. Eles preferiram ilusões. E eles manipularam a lei. Manipularam a lei para não cumpri-la. Básico. Tá? Manipularam a lei para não cumpri-la. Gente, quando a gente olhar para os fariseus, geralmente, e isso é muito comum porque a gente ouve em pregação e tal, e não é para bater no seu pregador não, tá? Não é para você achar que você sabe mais que o seu pastor, não é isso. Mas a gente tem uma associação muito direta entre fariseu e legalismo. O fariseu definitivamente ele não é o cara mais legalista das seitas judaicas do seu tempo. O que o Essênio está acusando aqui? Que o fariseu é light. O fariseu é light. O fariseu é soft. Que é uma acusação que o saduceu também vai fazer. Por que o saduceu faz essa acusação? O saduceu, ele olha para o fariseu e ele diz assim, cara, sabe qual é o problema do fariseu? O fariseu não segue a Torá. O fariseu segue um monte de coisa, a Torá não. Saduceu que não acredita na ressurreição, não acredita na ressurreição por quê? Porque saduceu tem um livro sagrado. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Não tem nada além disso. É só Torá e nada mais. Tá? Fariseu não, fariseu acredita em profeta, fariseu acredita em escrito, aí ele vem com essa história de ressurreição, fica lendo esse Ezequiel aí, Vale de Ossos Secos, acha que vai ressuscitar um monte de gente para derrotar Roma. Caramba, olha aí. O saduceu, ele tripudia do fariseu, ele acha o fariseu meio desqualificado, sabe? Meio o saduceu, ele é meio que o protestante histórico olhando para o fariseu pentecostal e achando e até aceitando a validação dele, mas falando assim, cara, não é dos nossos. Então, o fariseu, embora a gente associe muito ele à lei, entre os grupos de intelectuais judaicos, ele é visto como um cara que é soft com a lei. Tá? Olha só. Então, primeiro ponto, ele tem uma relação de tensão, não pertencimento, mas de aliança com a aristocracia. Segundo ponto, ele tem uma relação de flexibilidade com a lei. E é uma flexibilidade que é percebida por alguns grupos como uma flexibilidade que favorece os interesses do grupo farisaico. Sim. Mas, Vitor, tá? Tem um lance... Eu vou... Beleza, fala do lance. Não, é que eu não quero que tu perca a tua linha de raciocínio, que eu ia trazer esse lance de que a gente associa muito os fariseus à lei e ao cumprimento da lei, porque é com eles que Jesus, aparentemente, tem os maiores embates. Perfeitamente. Aí você tem um outro... Vamos falar exatamente disso, da relação de Jesus com os fariseus e
com o farisaísmo de Paulo, que é o nosso interesse aqui hoje. Boa, olha aí, ó, olha se conectando, olha a conexão. Tá. Gente, só um detalhe aqui, ó, isso que o Vitor falou de saduceu, essênio, fariseu, tem na introdução desse livro, tá? Ou seja, ele vai te ambientar neste mundo religioso do Novo Testamento, o mundo religioso de Jesus. Então, é sensacional. O Vitor deu uma entrada aqui e é muito massa. E lá tem muito mais informações incríveis. Aí, o que acontece? Você vai ver um negócio interessante aqui no documento de Damasco. Por quê? Que o terceiro ponto é o seguinte: o documento de Damasco, ele atesta que fariseus perseguiam e matavam. Pô, se o cara é soft, veja só, essa é uma parada que não parece um tanto contraditória? Pô, Parece. Se o cara é soft com a lei, se a acusação é que eles buscaram coisas suaves e preferiram ilusões, procuraram maneiras de quebrar a lei, se o lance deles é meio assim, pô, a lei é mais suave e tal, por que eles são radicais ao ponto de perseguir pessoas? Veja, não é uma acusação meramente dos cristãos. Aqui você tem uma comunidade judaica, possivelmente de essênios, que está dizendo a mesma coisa. Os fariseus faziam isso. Então, esse quebra-cabeça, para você montar, você tem que montar com todas essas informações que a gente acabou de dar. E você começa a entender a hipótese pela qual fariseus perseguiram gente como os essênios e gente como os caras da comunidade de Jesus. Possivelmente o motivo da perseguição é o mesmo. Qual que é a ideia? A ideia é a seguinte: fariseus eram extremamente preocupados com hegemonia regional, tá? Hegemonia regional e pureza nacional. Qual era a preocupação dos fariseus? A preocupação dos fariseus era fazer com que a maior quantidade de pessoas dentro do judaísmo verdadeiro, em especial pessoal da tribo de Benjamim, de Judá e de Levi, maior número de pessoas observasse a lei. E observando a lei, esse número grande de pessoas seria capaz de, com a chegada de um Messias e a ressurreição, fazer imperar, fazer vigorar uma hegemonia regional farisaica, uma hegemonia regional judaica, tá? Para você fazer essas pessoas observarem a lei, qual era a prática cotidiana do fariseu? Flexibilizar e explicar como a lei deveria ser exercida nos seus pormenores do dia a dia. Então você cria uma série de códigos de conduta. Para quê? Para que o exercício e a prática da lei ganhasse concretude e realidade, para que fariseus fizessem parte dessa aristocracia, se tornassem essa aristocracia que lideraria os judeus numa possível revolução contra Roma. E é isso que efetivamente a gente vê acontecer na Revolução de Bar Kokhba. Que é o único o outro Messias que tem, né? Que é bem relatado. Que é o que provoca a destruição do templo. Roma fica furiosa, vai destruir o templo no ano 70. Tá? Então o que é aquilo? Nós somos os mestres que disponibilizaram a lei de uma maneira para vocês cumprirem, que vai propiciar a chegada de um libertador. E nós seremos a aristocracia, diferente dessa atual, que liderará judeus contra Roma. Boa. Tá? Qualquer tentativa de uma busca de pureza mais ascética, mais espiritual ou mais pacifista, coloca em ameaça o meu plano. Então, o que são os essênios? Os essênios são essa comunidade que busca uma pureza santa, fora, isolada e tal. Aparentemente, eles foram perseguidos pelos fariseus. Aí, de repente, você tem um cara chamado Jesus que ele vai dizer: olha, vocês estão indo atrás de um templo para ser a aristocracia desse templo? Esse templo eu destruo e reconstruo em 3 dias.
Vocês estão buscando uma revolução, a minha revolução é pacifista. Com uma forte ênfase em santidade. Ou seja, remete aos essênios, né? Exato. Parece, né? Parece, tem paralelos, não é exatamente igual. Uhum. Por outro lado, Jesus, em alguns aspectos, também se parece com fariseus, na medida em que ele reinterpreta a Torá para a vida prática. Mas ele reinterpreta a Torá para a vida prática numa linha diferente da nossa. E esse cara, na hora de ganhar de Roma, na hora de derrotar Roma vence. Roma vence porque crucifica, né? Uhum. Então, esses caras que estão seguindo esse Messias, eles representam uma ameaça dupla. Primeiro, é uma ameaça teológica, porque eles estão se reunindo em torno de um Messias falso. Segundo, é uma ameaça política. Por quê? Porque breca qualquer possibilidade de uma nova revolução, que é o que a gente quer. Se o que queremos é uma nova revolução e um discurso pacifista está ganhando força e amealhando um monte de gente, esses caras são perigosos, tá? Então, embora a gente não tenha explicitamente qual foi o grande pecado de Estevão, uma mera crítica ao templo tinha um monte de gente que fazia e não era necessariamente perseguido. Uhum. Tá? Muito bom. Crer na Torá de um jeito diferente. Bom, os saduceus criam na Torá de um jeito diferente dos fariseus. Uhum. Não era necessariamente perseguido. Então, parece ter aí uma junção entre teologia e política, entre questões teológicas muito fortes e aspirações políticas muito fortes. E aí tem um jogo de tostines que a gente não sabe se é mais gostoso porque é fresquinho ou se é mais fresquinho porque é gostoso. Nossa, tem um jogo mano. Tem um jogo de tostines aí que a gente não sabe que veio primeiro o ovo ou a galinha, mas é uma retroalimentação do tipo que nós vemos hoje em dia entre nós. Pega uma pessoa com uma opinião política muito forte e que ele embasa essa opinião política na teologia dele. Daqui a pouco você não sabe se ele tem aquela opinião política por causa da teologia dele ou se ele tem aquela teologia por causa da política dele ou vice-versa, mas a coisa se retroalimenta de uma maneira que você não sabe mais se o cara é um dissimulado ou se ele é um radical. Ou se ele é um radical que já foi um dissimulado, mas hoje acredita no próprio discurso. Caramba, isso é complexo demais. Né? E tu acha então que o lance de Paulo perseguir a igreja, estar nesse grupo, é mais ou menos ligado a isso, né? Esse fator Tostines aí, essa mistura ideológica. Esse fator Tostines que não admite ver um grupo pacífico. A galera falando, ó, gente, aprendi uma teoria, gente, o fator Tostines, vocês conhecem, cara? O fator Tostines nesse episódio, no episódio passado, a pergunta do Fernando de Moraes, eu tô bom Exato. de exemplo. Excelente, cara, excelente. Mas vamos lá, então esse fator Tostines aí... Que não admite ver uma comunidade de judeus crescendo que são, pacifistas, tá? Que eliminam a possibilidade de uma revolução, então você tem a questão política aí, e 2, você tem uma questão teológica, que cara, esse Messias deles foi derrotado por Roma. E aí vem, vamos lá, quando que a perseguição de Paulo para? Quando ele percebe que Jesus não foi derrotado por Roma. Se ele encontrou com Jesus vivinho da Silva... Legal. Eu vou ler um trecho aqui do Wright e a gente... Cíntia, você quer falar alguma coisa? Depois que você ler o trechinho do Wright. Tá, legal. Vamos ler. Ele diz o seguinte, olha. Saulo, então, não era apenas um jovem impulsivo com um tipo de teologia incendiária. Antes, era um zelote violento do tipo mais extremo, acreditando que Deus aprovava sua violência e que ele, assim, estaria justificado ao buscar destruir qualquer um que, para ele, colocasse em risco a pureza nacional de Israel e, desse modo, sua esperança futura. Cara, aqui o Wright não faz o link, nem o Bird, mas eu pensei, sabe o quê? No covil de salteadores que Jesus faz a acusação. Porque alguns intérpretes falam que essa ideia do covil de salteadores era justamente uma galera que se reunia no templo para promover e pensar um golpe político mesmo, né? Então talvez Paulo tivesse esse grupinho aí, hein? Sabe qual é o nome disso daí?
desse fator Tostines aí de Paulo e desse grupo do Covil dos Salteadores é a ira santa. É a ideia de você santificar a sua própria ira, porque na verdade ela é zelo. Pô, será que é zelo mesmo? Será que é zelo mesmo? Ou eu tô só santificando a minha raiva, a minha violência? A minha violência, né? Exato. Mas, Cíntia, o que você fala pra nós? Pegando o gancho nessa história aí do zelo, eles tinham alguns heróis, né, que eles baseavam essa história do zelo. Então, um deles é Finéias, lá na história de Balaão, todo mundo conhece lá a história de Balaão, o povo acaba se prostituindo com as mulheres moabitas, né, e aí Finéias é aquele cara zeloso que vai lá e mata o casal durante o ato sexual, e ele é louvado por esse zelo. Então, com certeza, esse é um dos heróis de Paulo. A gente também tem uma história importante para ele, que é a história de Elias, no seu confronto com os profetas de Baal. Inclusive, tem alguns paralelos interessantes que o N.T. Wright faz entre a história de Paulo e a história de Elias. E também a própria, já um fato um pouco mais recente, que não está nas nossas Bíblias protestantes, mas está lá na Bíblia Católica, que é a própria revolta dos Macabeus, né? Então, essa ideia desse zelo tem também os seus heróis, as suas histórias fundacionais, e Paulo certamente bebeu dessas fontes aí também. Bem, gente, então, nós temos agora esse cara, né, que perseguia a igreja, vimos as motivações, fizemos aí um pouco, né, esse exercício de entender as motivações do porquê Paulo perseguia a igreja, o grupo religioso de Paulo perseguia a igreja, mas tem o evento Damasco, né, ou seja, caminho de Damasco, acontece uma cristofania, e aí uma conversão. No início, a Cíntia até falou, Paulo se converteu? E aí, como entender esse fenômeno? A gente costumeiramente fala da conversão de Paulo, né? Ou seja, Paulo tem uma conversão ao cristianismo. Mas por que tu fez essa piada? O Vitor também fez essa brincadeira. Ei, Paulo se converteu? Eu queria entender um pouquinho por que vocês fizeram essa colocação. Se posso falar que é uma conversão? O que é? É uma conversão e pronto, mas assim, o que vocês tinham? Brincadeira. Então, tem uma discussão grande aí se é conversão, se não é, né? Tem um camarada chamado Christer Stendhal, que é um dos teólogos paulinos importantes no século XX, que começa a questionar isso daí. E assim, cara, simplificando a história, Paulo não deixa de ser judeu. Por isso que o pessoal fica se questionando se é uma se conversão é a palavra mais apropriada para tratar aquilo que aconteceu no caminho de Damasco, né? Você pegar o Alan Segal, por exemplo, ele vai chamar Paulo de Paulo o convertido. Alan Segal é o estudioso judeu de Paulo. Vai chamar de Paulo o convertido. Porque, de fato, ele não apenas se converteu, como ele inventou um negócio novo. Tá? Por outro lado, o próprio Paulo ele não vai abandonar o judaísmo dele, pelo contrário, ele, dependendo da circunstância, ele vai fazer um prosélito ainda. Ele circuncida a gente, entendeu? É uma Caramba, foi Timóteo, né? Foi Timóteo. Ele ainda obedece ritos judaicos. Né? Então, assim, qual que é o lance? E aí, me parece que Paulo enxergaria a si próprio nos seguintes moldes, como alguém que fazia parte da antiga família de Deus e continua fazendo parte dela, e também faz parte da nova família de Deus. Existe uma nova família na nova aliança. Cara, mas e todo o lance da era do Espírito, né, da inauguração da nova criatura? Tudo isso é nova família. Nova família, né? Todo o lance de Gálatas, né? Mas aliás, ele não deixa de ser judeu por causa disso. Não, ele não deixa, mas ele considera isso esterco. Ele considera tudo isso esterco, se for uma coisa para se achar melhor do que os outros. A gente tem que olhar primeiro a força retórica dessa passagem, né, do porquê que ele está usando algo tão pesado como esterco para tratar tudo isso, né? Esterco no grego, galera, pra você que não entende da língua grega, esterco no grego é esterco mesmo. Obrigada. Considerei tudo isso lixo.
né? Agora, pensa no seguinte, pensa que o contexto é de alguém que é um fariseu que estava o tempo todo tentando substituir a aristocracia que ele puxava o saco. Não é lixo mesmo isso daí? Todos aqueles títulos, todo aquele pedigree farisaico e judaico que ele tinha, simplesmente para substituir a aristocracia que lá estava por uma outra, para ganhar um determinado poder político. Aí eu pergunto, não é esterco mesmo? Agora, fato é que ele considera judeus esterco em Romanos 9, 10 e 11? Não. Com certeza não. Então, a gente tem que entender Paulo não por uma frase, mas a gente tem que entender Paulo por um conjunto complexo de afirmações dadas de acordo com determinadas circunstâncias, com determinados propósitos retóricos que ele tinha em cada momento. Por outro lado, em Romanos 9, 10 e 11, parece haver um argumento melhor em direção da conversão. Você quer fazer um argumento em favor de conversão? Romanos 9, 10 e 11 me parece mais propício do que esse do esterco. Eu vou explicar o porquê. Porque ali Paulo diz que ele preferia perder a salvação dele e todos os seus serem salvos. Porque ali Paulo diz que ele chora. Porque os outros da família dele, da antiga família, ainda não entenderam. E na verdade, a gente está usando conversão como uma espécie de categoria moderna, que será que ela faz sentido no primeiro século? Tá? Porque é o seguinte, Bibo, antes de você ser cristão, você era o quê? Eu já nasci no catolicismo, né? Então eu era um cristão católico romano. E você se converteu evangélico. Isso. Vim para o evangélico, para o movimento evangélico em 99. Em 99 você se converteu. Exato. Eu me converti mas ao você não era movimento cristão evangélico. antes? Não praticante. Ah, mas você era cristão então? Batizado numa denominação. Sim. Mas aí você se converteu em 99. Digo que sim. Digo que tive um encontro com Cristo e entreguei a minha vida para Cristo em 99. Mas então você não era cristão antes? Eu não era um Você cristão. tá entendendo o que eu tô fazendo com você? Sim, claro. E eu tô caindo pro pessoal entender tudo. Então, a pergunta se Paulo era convertido ou não, ela é uma pergunta para levar a gente a essa reflexão. Tá? Quando o Christopher Stendhal ele faz essa pergunta em primeiro lugar lá, e o Tom Wright é um fã do Stendhal, essa é uma coisa que precisa ficar clara, assim. Por que eu tô trazendo o Stendhal assim do nada? Porque o Tom Wright é fã dele, tá? Boa. Declarado. Então, assim, se você quiser entender a escola paulina da qual o Tom Wright faz parte, a escola de interpretação paulina da qual o Tom Wright faz parte, se segue uma linha que é a seguinte: Albert Schweitzer, misticismo paulino lá de Albert Schweitzer, aí depois você vai para Christopher Stendhal, depois você vai para o E.P. Sanders, para o Jimmy Dunn. Essa é a cronologia, se você quiser entender o desenvolvimento de teologia paulina do qual o N.T. Wright faz parte. Se você quiser entender a escola paulina que o Tom Wright dialoga em oposição respeitosa e aprende muito com ela, aí você vai nos alemães, você vai no Billerbeck, ou se você quiser um pouquinho antes, Ferdinand Weber, Billerbeck, Günther Borken, Ernest Käsemann. Esses são os caras que, respeitosamente, o Tom Wright está se opondo. Quando Christopher Stendhal ele faz a pergunta, Paulo se converteu? Tudo que ele quer fazer, ele não quer promover uma tese. O Alan Segal quer. O Christopher Stendhal não. Ele quer fazer a gente cair nesse ciclo que eu acabei de te convidar, Bibo. Só que para Paulo. Paulo, você é judeu? Sou. Mas você não é cristão? Sou. Mas você não é judeu? Claro que eu sou. Mas você não considerou lixo? Considerei. Mas você continua sendo judeu? Claro. É esse tipo de jogo que o Stendhal está convidando a gente a fazer. De perceber que o Paulo de Gálatas e o Paulo de Romanos
eles convivem numa certa harmonia de fazer entender que a nova família em Cristo Jesus é uma família composta de judeus e gentios, na qual judeu não impõe a gentil as suas marcas étnicas, e gentil não obriga judeu a perder a sua etnia, embora judeus cristãos façam parte de uma nova família. Mas você não pode obrigar o cara a comer porco, você não pode obrigar o cara a deixar o sábado de lado, é uma marca, é um delimitador étnico dele. Caso contrário, deixa de ser para toda língua, toda tribo, todo povo, toda nação, para todas as etnias, deixa de ser. Porque você está tirando uma, que são os judeus. Caso contrário, no caso dos gentios, se você impõe aos gentios circuncisão, guarda do sábado e leis dietéticas, deixa de ser para toda tribo, para toda língua, para toda nação, porque o gentio virou judeu. Então, a pergunta que o Stendhal está fazendo é a seguinte, cara, quanto uma pessoa precisa abrir mão de si mesma, das suas identidades, para fazer parte da nova família? Cara, ela precisa abrir mão de tudo que ela é. Ela tem que considerar tudo lixo. Mas o chamado é para todas as etnias. Então você não precisa abrir mão do lugar onde Deus fez você nascer, dos costumes do seu povo, daquilo que você come. Brasileiro, quando vira cristão, continua comendo coxinha. Mineiro, quando vira cristão, não precisa parar de comer porco, ele vai comer o leitão, a pururuca dele lá. Vitor, legal. Eu tô te entendendo, eu acho, mas aí eu lanço a pergunta e trago o tema da circuncisão, que eu sei que é um tema importante e é um elemento teológico, um rito religioso importante no debate que Paulo tem com seus irmãos judeus. Como é que fica então o lance da circuncisão? Porque Paulo, ainda que ele circuncide Timóteo, né, para fins missionais, até onde eu entendo, mas ele vai falar da assim, tipo, que não faz sentido o cristão agora querer a circuncisão, entendeu? Que agora é a circuncisão do coração. Isso de alguma forma não denota uma mudança de mentalidade que o evento Damasco, né, o evento Cristo tem no Paulo judeu? Uma mudança, uma conversão religiosa, no sentido de que, por mais que ele não deixe de ser judeu, ele já não vive mais debaixo também desses ritos e do que eles significam plenamente para um judeu. A circuncisão não vale para o gentil. O judeu continua se circuncidando. Quem não precisa se circuncidar para se tornar cristão é o gentil, porque ele não precisa se tornar um gentil primeiro para depois... Desculpa, ele não tem que se tornar um judeu primeiro para depois se tornar um cristão. Sim, mas então os judeus convertidos continuavam se circuncidando seus filhos, mesmo depois da teologia de Paulo em Gálatas? Sim, exatamente. Porque a teologia de Paulo em Gálatas é para que gentios não estejam debaixo dos judaizantes da parte de Tiago. Uhum. Entendi. Essa é a lógica. Essa é a leitura eclesiológica de Gálatas, que é a grande contribuição do James Dunn para a compreensão da Epístola de Gálatas, né? Você entender que o cerne da Epístola de Gálatas é circuncisos e incircuncisos podem comer na mesma mesa. Então judeu continue sendo judeu. Gentil, continue sendo gentil. Circuncisão, para quem é judeu, continua valendo. Entendi, eu acho que eu entendi. Porque na minha cabeça, né, e na minha mentalidade, há uma mudança teológica significativa em Paulo, sabe? Lógico que tem. Tem, né? Porque até o próprio lance da circuncisão, e eu entendo o motivo pelo qual ele faz isso, mas parece que para mim transcende um pouco além dessa ideia só de circuncisos e incircuncisos sentarem na mesma mesa. Mas circuncisos e incircuncisos sentarem na mesma mesa? Não, eu sei que é algo uma coisa incrível. mais louca que poderia acontecer naquela época. É profundamente teológico. Sim.
Entendi. O lance, por exemplo, é quando Paulo fala, né, da circuncisão de coração, é que na minha é que esse lance me pega um pouco Uai, mas qual é o problema da pessoa ser circuncisa no pipi e no coração também? Entendi. Não, a princípio não tem nenhum problema, né? Mas Paulo parece, de alguma forma... É isso que importa, é o do coração. Mas Sim, ele não proíbe o judeu de circuncidar os seus filhos. Entendi. Ele parece tornar uma coisa meio... Você não precisa circuncidar prosélito. Tá? Então você foi lá. Aliás, isso é uma outra coisa importante do farisaísmo. O farisaísmo fazia prosélito. E quando fazia prosélito, circuncidava o cara. Então, se você pegar as outras seitas judaicas, de maneira geral, elas não fazem prosélito. O farisaísmo, preocupado com a hegemonia racial, fazia. Então, você pegar, por exemplo, o caso de Cornélio, um simpatizante do judaísmo, tá? Cornélio era romano, simpatizante do judaísmo. Fosse um fariseu na casa dele, não Pedro, possivelmente uma das propostas que o fariseu faria seria de, pô, Cornélio, muito legal, teu interesse no Deus Altíssimo, você está reconhecendo aqui que nós somos, que nós temos aqui uma ideologia mais legal do que a do Império Romano, uma espiritualidade diferente. Você não quer se tornar parte do povo? Vamos circuncidar você e sua família, cara. Vamos circuncidar você e seus filhos. Tá? Isso é uma prática farisaica comum. Rebobina, vai pro cristianismo agora. Pô, estamos fazendo novos discípulos de outras nações? Primeira coisa que vão perguntar é, circuncida ou não? Aí Paulo vai falar, não. Agora, Paulo não está proibindo o cara de circuncidar o filho dele. Eu sou judeu e o meu filho vai ser judeu? Entendi. Agora, não é a circuncisão do meu filho que faz com que ele seja da nova família, é a circuncisão do coração. Boa, entendi. Acho que, pessoal, vocês entenderam comigo? Tudo certo? Legal, muito bom. Gente, temos aqui, eu queria, o assunto, né, nossa, vai que vai aqui. Inclusive, tem uma questão do período obscuro, o N.T. Wright vai tratar aqui, a carreira missionária de Paulo, ele vai tratar aqui, então vai ter, gente, muitas coisas legais, informações históricas e teológicas que o Bird e o N.T. Wright vão tratar aqui. Mas para encerrar esse episódio, né, para deixar aquele gostinho da galera querer investigar mais, eu quero entender e quero que vocês me ajudem a entender, porque quando o Wright fala, né, sobre Paulo, vem essa frase em seguida, né? E a fidelidade de Deus. O que ele quer dizer com isso, né? Essa é a contribuição master, a contribuição teológica do apóstolo Paulo. O que é esse conceito da fidelidade de Deus na teologia paulina, segundo o N.T. Wright e o Michael Bird? Então, Bibo, para responder essa tua pergunta, melhor do que gastar muito tempo com ela, eu vou indicar um membro da família estendida do Bibotalk chamado Marcelo Berti. Olha, grande Berti. Nosso querido Marcelo Berti, já que a gente está falando tanto de uma nova família em Cristo, a família Bibotalk, ela tem os membros do núcleo familiar que estão sempre aparecendo por aqui, e tem a nossa família estendida, que de vez em quando dão as caras, né? O Marcelo Berti é um desses que faz parte da nossa história com muito orgulho e a gente ama demais. É verdade. E o Marcelo Berti, ele tem vários textos nesse tema, explorando essa questão da fidelidade de Deus do ponto de vista linguístico, do grego, fazendo isso acessível para você que só fala português. Tá? Como é que eu acho isso? Porque o Marcelo Berti tem muita coisa na internet, né? Exato. Então você vai, digita Marcelo Berti, o interessante caso da fé de Jesus. Tá? Tá aqui, ó, você vai cair... Teologando. Isso, você vai cair num texto de 2019 que ele escreveu. E ele tem outros, tá? Mas esse daí é um bom começo para você entender linguisticamente o que é esse negócio da fidelidade de Deus. Basicamente, o que o Tom Wright vai trazer é que nem todo texto que a gente fala de fé é fé do ser humano.
Ó, gente, vai ter o link do texto do Marcelo aqui na descrição do post, tá? Pra facilitar a sua vida. Mas continua, nem toda fé é do... Nem todo texto que a gente vê no Novo Testamento que aparece a palavra fé, a fé aí é do ser humano. Tem textos que são, tem textos que não. Às vezes, a fé ali, na verdade, é a fidelidade de Deus ao seu próprio plano. Olha aí. Executando o seu plano fielmente. Fé, fidelidade, tem o mesmo radical, é do mesmo grupo de palavras. Tá? Então, pistis, né, e pisteu, às vezes vai ser fé, às vezes vai ser fidelidade. Tá? Então, basicamente, quando o N.T. Wright ele trata da fidelidade de Deus... E eu acho muito engraçado o calvinista brigando com isso, porque isso é um baita argumento legal para quem é calvinista, para quem é monergista principalmente, né? O Tom Wright está trazendo pro protagonismo da parte de Deus desenvolver o plano da salvação, tá? E isso é muito presente na teologia paulina. O que acontece? Às vezes vai ter texto que é muito querido para quem gosta de uma interpretação muito luterana soteriológica de Paulo, que dizer que a fé ali, na verdade, é a fidelidade de Deus, o cara vai falar, poxa vida, mas a salvação é pela fé e não pelas obras, e aqui eu tô vendo ele falando que é a fidelidade de Deus em ação. Pois é. Para algumas pessoas isso vai soar estranho, outras vão perder alguns textos provas muito queridos, tá? Mas o N.T. Wright em nenhum momento ele rejeita a ideia de que a salvação seja pela fé, tá? Pela fé humana. Ele só está dizendo que alguns textos são mais bem interpretados se a gente perceber que aquilo ali, na verdade, é Paulo falando que Deus executou o seu plano. Olha aí. Muito bom. Caramba. Fidelidade de Deus. Ou seja, não é fidelidade a Deus, né? É fidelidade de Deus a nós. É isso? Nessa linha? Fidelidade de Deus em relação aos próprios planos dele. Exato. Que nos inclui, ainda bem, né? Que incluiu os gentios no rolê, né? Ou seja, todos os povos, línguas e nações. Caramba, muito bom, muito bom. Gente, é isso então. Sobre N.T. Wright, o apóstolo Paulo, Cíntia, alguma colocação? Não precisa ter uma ligação direta com o que a gente falou, mas enfim, tem tanto insight aqui que o N.T. Wright e o Bird trazem, depois inclusive aqui de trazer aspectos biográficos de Paulo, ele entra em aspectos teológicos, analisando as cartas de Paulo, enfim, um trabalho incrível. Algum ponto, até você também leu a biografia de Paulo que o Wright tem, que faz parte da outra coleção da Thomas também, muito legal. Algum insight? Bom, pensando aí na obra do N.T. Wright, ele faz, como o Bilbo comentou, né, o Paulo, uma biografia, ele faz um exercício interessante de tentar entender alguns anos aí de Paulo que a gente não tem muita informação. Então eu acho que vale a pena, porque tem algumas coisas que são bem características do N.T. Wright quando ele faz isso, que é tentar, por exemplo, preencher a questão da ida de Paulo até a Arábia, o tempo que ele passa em Tarso também. Então, N.T. Wright vai tentar preencher essas lacunas com algumas ideias bem interessantes, né? A motivação, por exemplo, de Paulo ir até a Arábia, eu acho bem interessante a teoria que o N.T. Wright traz pra gente, que ele identifica a Arábia daquela época, né? A Arábia que está descrita ali no texto bíblico, como uma região desértica, a mesma região do Sinai. Então, para o N.T. Wright, aquela ida a Damasco se assemelha à história de Elias, quando ele vai até o Sinai, depois daquele confronto com os profetas de Baal, para ter um encontro com Deus, para receber uma orientação. E aí depois Paulo retorna a Damasco, ele retorna com... para viver o seu comissionamento, ele por muitas vezes usa essa ideia, né, de que ele foi comissionado como apóstolo dos gentios, de que ele foi chamado por Deus desde o ventre. Então Paulo, ele ecoa muito essas figuras proféticas de Isaías, de Jeremias. Então é bem interessante que o N.T. Wright, ele capta esses detalhezinhos e ele tenta preencher esses períodos da vida de Paulo de uma forma bem interessante. Então vale
muito a pena a leitura, tanto do Paulo, uma biografia, como do lançamento novo aí da Thomas Nelson, para a gente tentar entender um pouquinho mais dessa figura que a gente ama, que é uma figura um tanto controversa, como nós vimos, mas que continua aí uma figura central para o cristianismo. Muito bom. É isso, Vitor, você estava dando uma fuçada na obra aí? Pescou alguma coisa? Eu queria terminar com aquilo que eu comecei. Nossa, que dark isso. Não. A primeira vez que eu vi o Tom Wright falando sobre o apóstolo Paulo, ele fez uma recomendação aos seus alunos da Universidade de McGill. Ele conta a respeito dos alunos dele na Universidade de McGill, que foi a primeira universidade onde ele deu aula, né? Então, ele contando sobre esse episódio, ele dizia o seguinte: olha, eu gostaria... E eu estava procurando para ver se eu encontrava isso aqui no livro, mas não achei. Mas eu queria concluir com isso de qualquer forma. Ele fala o seguinte: olha, vocês estão começando uma jornada que vocês não sabem onde vai dar. E eu queria iniciar advertindo vocês, não de modo teológico ou exegético, mas de modo homilético, de que Paulo também fez uma jornada que ele não sabia onde iria dar. E ele desejava chegar até a Espanha. E nunca chegou, provavelmente. Chegou até as nossas mãos, chegou onde ele jamais imaginaria que pudesse ter chegado, mas não até a Espanha. Então o convite à jornada de aprender sobre Paulo é o convite a perceber essa viagem que a gente não sabe onde a gente vai chegar e que a gente vai desejar chegar a certos lugares, mas que é importante que essa jornada, que ela é intelectual, mas ela é sobretudo missionária e prática e evangelística, como o próprio Paulo gostaria que fosse, nos leve onde Deus tem preparado para a gente chegar. Muito provavelmente a gente vai chegar a outros lugares que não foram aqueles que a gente planejou. E eu acho que esse convite que o Tom Wright faz, que é uma leitura bastante homilética do finzinho de Romanos ali, quando Paulo explicita aos romanos o desejo missionário dele de evangelizar a Espanha, eu acho que isso deveria ser um lema de toda a nossa jornada intelectual teológica. Não ache que você já sabe onde você vai chegar antes de começar a estudar. Você pode desejar chegar a algum lugar, mas deixa Deus te levar no lugar onde Ele está querendo te levar quando você começa a estudar. Eu deixei o suspense. Muito bom. Gente, olha só. Fizemos esse panorama, né? Sobrevoamos um pouco alguns aspectos de Paulo e alguns aspectos da sua teologia. Obviamente que foi bem lá de cima, tá? E essa obra aqui, sem sombra de dúvida, pode ser a sua companheira nos estudos de introdução e teologia do Novo Testamento, obra de N.T. Wright e Michael Bird, que está com 35% de desconto com o cupom Bibotalk, tá bom? Tá aparecendo na tela o cupom aí. Ó, e tem essas 3 obras, tá bom? Essas 3 obras estão com 35% de desconto cada uma. Você pode comprar as 3, você pode comprar só uma delas e elas estão com 35% de desconto. E se você vai comprar lá e a compra passar de R$ 99,00, o frete é grátis para todo o território nacional. Mas tem que ser pelo link que está aqui na descrição deste vídeo, tanto no YouTube como em bibotalk.com, e usar o cupom, tá bom, gente? Põe mais uma vez na tela a imagem aí, Jenny. Tem que ter o cupom, tá bom, galera? E essa aqui é uma obra mega recomendada. Obrigado, Cíntia, por participar do episódio de hoje. Tamo junto. Eu que agradeço, gente. Sempre um prazer estar com vocês. É nóis. E obrigado, Vitor, por mais um dia e amanhã também estar com a gente aqui. Sou eu quem agradece. Tamo together. Até amanhã. Amanhã tem mais um episódio aí desses 3 que a gente preparou para falar dessa obra. Vejo vocês daqui a pouco, se Deus quiser e assim permitir.